Após o vídeo anterior, ficou a seguinte pergunta: é possível conciliar a fé com a ciência? Essa é a questão que vamos abordar hoje nesse tema desse quadro. As pessoas, ao longo da história humana, tentaram conciliar a fé com a ciência. Há quem creia que é impossível conciliar a fé com a ciência. Há quem creia que a fé é uma coisa, a ciência é outra, e que elas são inconciliáveis, irreconciliáveis e impossível que elas andem juntas. Há pessoas que tentaram fazer essa conciliação. Um deles foi o Santo Agostinho, que tentou conciliar a fé com a razão, portanto a fé com a filosofia da época. E ele escreve isso no seu livro Confissões. O outro foi Santo Tomás de Aquino, que também tenta fazer a mesma coisa, escrevendo o compêndio de filosofia, ou melhor, um compêndio de teologia usando a filosofia. E há quem tentou isso novamente, mais posterior, que foi Allan Kardec, quando ele tenta, pelo Livro dos Espíritos, ou o livro que os espíritas usam, conciliar a fé com a ciência. Eu não estou querendo colocar os três na mesma clave, no mesmo nível, não. São pessoas diferentes, de épocas diferentes, com propostas diferentes, tentando fazer a mesma coisa, conciliar a fé e a ciência, a fé, a razão, a fé e a filosofia, a mãe das ciências. Eu só estou querendo citar exemplos de pessoas que fizeram isso. Não me confundam, eu não sou católico nem espírita. Eu sou um homem espiritual, de fé e não religioso. E estou querendo aqui mostrar sobre se é possível a gente conciliar a fé com a ciência. E vamos pegar como base a Bíblia Sagrada, ou a Bíblia dos cristãos, ou a Bíblia judaica cristã, como referência. Por quê? Porque a Bíblia ela é o livro mais vendido no mundo. Ora, algum livro best-seller acaba vendendo naquele período um pouco mais que a Bíblia, mas passa-se logo o tempo e a Bíblia ainda continua sendo o livro mais vendido no mundo, o livro que é referência, o manual de fé e prática dos cristãos no mundo todo, e até quem não é cristão, inclusive, usa a Bíblia como um ponto de estudo em contraponto aos seus livros sagrados. Eu poderia usar também, se fosse o caso, o Alcorão, eu poderia usar, o Alcorão no caso seria dos muçulmanos e dos islamistas, né, povo árabe e por pessoas que praticam a religião no mundo todo. Eu poderia utilizar, no caso, o livro da Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, o Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que faz parte também da Bíblia Sagrada e do livro dos judeus, da Torá. Eu poderia utilizar como base o livro dos Vedas, os Códex Maias, as Centúrias de Nostradamus, as Sutras de Buda. Eu poderia usar vários livros para falar sobre esse assunto. Eu não sei se você sabe, mas sobre o dilúvio existe mais de 2.000 livros considerados pelas religiões sagrados, ou livros históricos sagrados que falam sobre o dilúvio. Ou seja, a Bíblia não é o único livro que fala sobre a história da humanidade. Por exemplo, um outro grande livro que fala sobre a origem e o início da história da humanidade até o primeiro século é o livro A História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Um livro incrível, o maior historiador do primeiro século. Um livro fantástico, vale a pena você ler, e ele conta partes que a Bíblia não conta e que se complementam, ela forma uma congruência. E o objetivo, então, desse vídeo é falar sobre, não é sobre religião, é sobre relação. E você vai entender isso se você ficar até o final do vídeo. Então, na relação entre a fé e a ciência e na relação entre tudo isso conosco é o que nós vamos cruzar no meio dessa história toda. Então, para parâmetro de referência, eu vou usar aqui no caso o primeiro livro da Bíblia dos cristãos, que seria o livro de Gênesis, que em grego seria Gênesis, que é o início, o princípio, e o livro, então, portanto, da Torá dos judeus, que também o primeiro livro é o livro de Bereshit, que é o princípio, o início. E eu vou usar o livro da Torá, porque a Torá, ela contém os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. Ou seja, até porque o mundo cristão, ele veio de um mundo judaico-cristão, ou seja, o mundo judeu se tornou um mundo cristão, e depois esse mundo judaico-cristão se tornou cristão. Então, se eu uso o primeiro livro do Pentateuco, da Torá, que seria, no caso, né, dos judeus, que seria o Pentateuco dos cristãos, o livro de Bereshit, que é o mesmo do livro de Gênesis na Bíblia cristã, eu estou usando as mesmas referências e estou assim comungando pelo menos
três religiões: a religião judaica, judaico-cristã, e a religião cristã, e entre outras religiões que também creem nesse livro. Eu vou ler um trechinho pequeno do primeiro versículo do livro de Bereshit, que é o primeiro livro da Torá, e que também é o primeiro versículo do livro de Gênesis, que é o livro da Bíblia cristã. E eu vou lê-lo em hebraico, em princípio, e continuar em português, e depois fazer a tradução e as aplicações voltadas para uma outra teoria, que é a teoria do Big Bang, que foi abordada também, entre outras coisas, pelas teorias de Charles Darwin e a origem das espécies, como falamos no vídeo anterior. Então, vamos lá. Aqui eu tenho comigo o livro da Torá. Eu estudei hebraico com a professora Zahav Shapil, que é a maior autoridade de hebraico aqui em Brasília e provavelmente no Brasil. Ela é referência a tal ponto que as embaixadas todas referenciam o trabalho dela, as embaixadas de Israel. Ela é nascida israelense e veio para o Brasil, estudou no Brasil, nas universidades, nas maiores universidades do Brasil, em língua portuguesa, graduou-se e deu aula, inclusive, em 3 grandes universidades por 10 anos cada uma delas, e é a maior referência em curso de hebraico. E então eu estudei com ela hebraico, e vou ler um pedacinho aqui para você do primeiro versículo do livro de Bereshit, que é o primeiro livro da Torá dos judeus, e o primeiro livro da Bíblia cristã, Gênesis, que seria do grego Gênesis, que também ambos significam princípio e início. Então vamos lá. Diz aqui o seguinte, o primeiro versículo. Bereshit bara Elohim. E em seguida diz, chamou a luz à existência. Então vamos traduzir. Bereshit, em hebraico, significa princípio, começo, que é a primeira palavra que aparece no livro de Bereshit, que é o mesmo livro de Gênesis, que é o que dá o nome ao livro. A primeira palavra que aparece nos 5 primeiros livros da Torá é o que dá o nome ao livro da Torá e é o que dá o nome ao livro também dos 5 primeiros livros cristãos. Então, nesse caso aqui é Bereshit, que é princípio, começo, início de todas as coisas, é o que significa. Bará é uma massa criada, nunca existente. Elohim está se falando da pluralidade de Deus, ou seja, um Deus plural, um Deus que ele é acima de todas as coisas e acima de tudo, o rei criador do universo. Inclusive, existe uma oração em hebraico que é Bereshit bara Elohim Adonai, e ele vai seguindo a oração falando sobre o Deus criador do universo, o criador, o rei criador de todas as coisas. Então, também se fala essa oração de outras maneiras, tem várias formas de rezá-la ou orá-la no mundo dos judeus, né? Baruch atah Adonai Eloheinu, ou seja bem-vindo, seja bendito, venha a nós. A palavra Baruch, venha a nós, seja bem-vindo. Baruch atah Adonai, ou seja, nosso Deus, Eloheinu, criador de todas as coisas, de todos os reinos. E aqui ele segue, depois que ele diz Bereshit, princípio, Bará, criou massa nunca existente, Elohim, pluralidade de Deus, ele diz, por meio disto, chamou a luz à existência de todas as coisas. Esse é o texto que está na Torá. Seria isto uma alegoria mitológica, ou seria isto o que foi narrado no livro da Origem das Espécies de Charles Darwin e outras teorias como o Big Bang? Ou seja, Deus teria Bereshit, no princípio, no início, antes de tudo, Bará, criado uma massa nunca existente, por meio da pluralidade de Deus, Elohim, chamando a luz à existência, ou seja, 2 luzes que se chocam e formam o Big Bang e criam essa massa, Bará, nunca existente, e então dela deriva e evolui todas as coisas, e portanto nós teríamos uma conciliação entre a fé, Torá e a Bíblia cristã, e a origem das espécies de Charles Darwin? Eu creio que sim. Eu creio que a congruência total entre essas 2 coisas. Primeiro porque quando Charles Darwin escreveu A Origem das Espécies, ele não sabia hebraico e não conhecia esse primeiro versículo da Bíblia e da Torá. E quando a Torá foi escrita, em muito mais do que 1115 anos antes de Cristo, ela não havia o livro Origem das Espécies, mas de alguma forma a origem de todas as coisas revelou aos 2 a mesma coisa. Aos 2 autores, eu quero dizer.
Então, assim, congruência entre a fé e a ciência. Pelo menos é o que eu creio. E se você crê diferente, fique à vontade. Comente aqui nos comentários e expresse do jeito que você quiser. Porque o que nos une não é só o que nós cremos e a nossa fé. São as nossas relações de fé, espiritualidade e respeito. Um beijo grande, pessoal. Valeu e é isso daí.